Olá, alunos, boa noite. Na última aula, nós terminamos aqui nesta imagem, né? Nós estamos falando do sistema nervoso central e iniciamos falando sobre o encéfalo. O encéfalo, né, como já disse, é todas as estruturas que estão dentro da caixa craniana, tá? Dentro da caixa craniana, nós temos o telencéfalo, também conhecido como cérebro, ok? Nós temos tronco encefálico, cerebelo e uma cauda que vai ser chamada de medula espinhal. Dentro dessa estrutura craniana, o único órgão que possui uma divisão em hemisfério, ou seja, ele possui duas porções distintas dentro da caixa craniana, é o telencéfalo, que possui o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. É como se fosse telencéfalo esquerdo, telencéfalo direito, cérebro esquerdo, cérebro direito, tá? E essas porções são chamadas de hemisférios. Dentro dessa porção hemisfério, ele também possui subdivisões que a gente vai aprender mais para frente, que são os lobos. Por quê? Porque o telencéfalo, ele possui inúmeras funções e responsabilidades enquanto sistema nervoso central. De uma forma mais dinâmica, né, vamos falar aqui nas estruturas do encéfalo separado da seguinte forma. O encéfalo é o que tem todas as estruturas que estão dentro do crânio, ok? Ele é praticamente dividido em três porções maiores. Primeira porção, que é a porção superior do cérebro, ou cérebro propriamente dito, que também é chamado de telencéfalo. O telencéfalo possui um direito e um esquerdo, e esses lados são chamados de hemisférios. O telencéfalo também possui uma outra estrutura, né, chamada diencéfalo. Ela está abaixo dos hemisférios, logo abaixo dos hemisférios, tá? Que é o diencéfalo, que são todas as áreas talâmicas do sistema nervoso central. Dentro do diencéfalo, nós também encontramos uma glândula do sistema endócrino, que é o responsável pela confecção, pela produção de hormônios importantíssimos para o nosso organismo, incluindo aqui a melanina, ok? Os hemisférios cerebrais, como são conhecidos, eles possuem uma comunicação entre si. Essa comunicação chama-se corpo caloso. Imaginem que o cérebro, ele é o corpo celular do neurônio, e todo neurônio possui o quê? Uma cauda, certo? Uma extensão do seu corpo que é chamado de axônio, né? Então, esse corpo caloso é como se ele fosse o encontro desses vários axônios, que ele também, essa parte branca, vai ser chamada de substância branca,
A gente vai detalhando mais para frente, porque existem outras nomeações que a gente vai nomear partes específicas do cérebro, tá? O cerebelo é a região mais caudal da nossa cabeça. Ela está logo abaixo da região occipital do encéfalo. É como se fosse um punho fechado. O cerebelo é como se fosse um punho fechado, o tamanho dele. E aí ele vai, na sua porção anterior, né, que vai seguindo aqui, é como se ele tivesse colado atrás do tronco encefálico. Esse tronco encefálico é a junção de 3 outras estruturas, que é o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, tá? Então, essas 3 porções formam o que nós conhecemos como tronco cerebral, né? Que é a porção de comunicação entre o encéfalo, que seria sistema nervoso central, né, com a segunda parte do sistema nervoso central, que é a medula espinal, que a partir da coluna espinal vai aparecer o quê? Vai surgir o sistema nervoso periférico, né? As porções, as extensões, a comunicação do sistema nervoso periférico, ou seja, a execução, né, das informações oriundas do sistema nervoso central. O cérebro ou telencéfalo, ele é a massa principal do encéfalo. Por que massa? Porque a estrutura, a forma como ele é mantido, os neurônios, quando eles se juntam, eles possuem uma formação como se ela fosse liguento, como se fosse, não é enrijecido como um osso, e também não é mole demais, como se fosse ali a pele ou, de repente, as mucosas. Ele possui uma certa resistência e se comparando como se fosse uma massa mesmo, tá? O nosso cérebro, ele tem esse aspecto, como se fosse uma massa gelatinosa, porque ele é constituído de quê? De neurônios, tá? Ele é um processador, um analisador e um comparador de informações. Essas informações, elas podem vir da parte exterior do corpo, ou seja, do ambiente, imagens, figuras, né? Céu, terra, cores, luz, tá? Tudo que vem de fora. E ela também pode vir do interior do nosso corpo. Por exemplo, o funcionamento das nossas vísceras, né? Informações oriundas, né, do sistema cardiovascular, do sistema digestivo, do próprio sistema muscular, sistema tegumentar, que é um dos sistemas que recebem muita informação oriunda do ambiente externo, tá? E aí ele vai receber essas informações, tá? A partir desse momento que ele recebe essas informações, ela vai fazer, o telencéfalo, ele vai fazer esse processo, ele vai processar, analisar e comparar essas informações. E aí ele vai transformá-las em memórias. Porque até então, essas informações, elas eram um emaranhado de quê?
de sons, de imagens, ou mesmo sensações. E aí o cérebro, ele vai fazer todo esse processo de análise, de processar e de comparar para verificar o que ele já possui. Ele vai transformar tudo isso em memória. A partir do momento em que ele transforma em memória, ele vai armazená-las e ele também vai interpretá-las como sensações. Já falamos que o cérebro é dividido em hemisférios, é a única estrutura dentro do encéfalo da cabeça que possui duas porções distintas, separadas, que é o telencéfalo, que é o hemisfério esquerdo e direito, ligados ali pelo corpo caloso. As outras estruturas que compõem o encéfalo como um todo são estruturas que possuem órgãos únicos. Por exemplo, tem um cerebelo, tem um tronco cerebral, tá? Tem um tálamo, tem um hipotálamo, tem um diencéfalo. Mesmo ele fazendo parte do telencéfalo, não existe dois diencéfalos, existe um diencéfalo. Só mesmo os hemisférios, que são dois dentro da cabeça, tá bom? É unido pelo corpo caloso, tá? Que são tratos de fibras nervosas, ou seja, tratos de axônios, né? Que eles vão garantir a comunicação entre os dois lados do telencéfalo, entre os dois lados dos hemisférios. Esses hemisférios, né, eles vão possuir comandos inúmeros, e a gente vai detalhar ele bem, tá? Como o nosso tema do semestre é justamente esmiuçar todo o sistema nervoso, né, a parte do sistema nervoso de uma forma geral, a gente vai detalhar esses detalhes do encéfalo de uma forma geral. E aí a gente vai aprender que as suas estruturas são tão complexas quanto a gente imaginava, e que essas estruturas elas vão possuir informações e execuções que são importantíssimas, principalmente para os fazeres fonoaudiológicos. Por quê? Porque aqui nos hemisférios cerebrais que nós vamos ter os comandos de fala e os comandos de linguagem do indivíduo, ok? Esse hemisfério, ele sempre vai ter um hemisfério dominante. O hemisfério dominante, ele sempre vai ser referido como o hemisfério que vai comandar, tá, as ações principais motoras, baseado com força do lado do corpo, com a escrita, com aquela mão dominante, vamos dizer assim, ok? E aí é onde a gente chega no ponto que existem as pessoas que são destras, que elas possuem um comando corporal de maior intensidade e força do lado direito. E nós temos as pessoas canhotas, que são aquelas pessoas que usam para escrever e possuem como mão dominante o lado esquerdo. Mas o interessante é o quê? É que não significa dizer quem é destro que o hemisfério preponderante nele é o direito. Muito pelo contrário, as informações se cruzam nos hemisférios. Então, quando a pessoa ela possui um comando motor no lado, né, no caso destro, a mão direita, o hemisfério dominante desse indivíduo é o hemisfério esquerdo. E quando a pessoa ela possui um comando, né,
canhoto, que a gente fala, que é aquelas pessoas que escrevem com a mão esquerda, que possuem um maior domínio de movimentos com o lado esquerdo do corpo, essa pessoa ela possui como lado preponderante o hemisfério direito. E dependendo do lado em que esse hemisfério é o responsável, que ele é o dominante, essas pessoas vão possuir habilidades distintas acerca de cada lado. Olha só que coisa interessante, tá? Aqui nós temos uma imagem, uma vista superior, né? Olhando de cima da cabeça, né? Olhando por cima, como é que se desenha o telencéfalo, ou também conhecido como cérebro. O cérebro, ele possui um aspecto como se fosse de uma massa gelatinosa, e ela possui vários giros ou circunvoluções. Pensem numa folha de papel aberta. Se o nosso cérebro ele não estivesse contido, né, o nosso encéfalo não estivesse contido dentro da caixa craniana, ele ia se expandir de forma o quê? Horizontal, né? Ele ia se expandir como se fosse uma tela, ou horizontal ou vertical. No entanto, o aspecto humano não cabe esse tipo, né, de aparência, não faz parte das características humanas esse tipo de desenvolvimento cerebral. Então, a caixa craniana ela é um limitador também do crescimento da superfície do cérebro. Só que o cérebro ele precisa se desenvolver, porque todas as nossas funções são muito complexas, e é o sistema nervoso que é responsável pelo comando geral do nosso corpo. Então, o nosso cérebro ele cresceu para dentro. Ele foi ali se expandindo e ele foi o quê? Se adaptando ao espaço que ele possui. Por isso que o nosso cérebro ele é cheio desses giros, ou também chamados circunvoluções. Por quê? Porque ele foi se estreitando dentro da caixa craniana, ok? Então, nós temos dois hemisférios, ok? Separado por uma fissura chamada fissura longitudinal, uma fissura saliente, observável, inclusive a olhos nus, se a gente tivesse, né, como abrir um crânio, nós íamos verificar que a fissura longitudinal, ela é uma fissura que mantém uma separação entre direito e esquerdo do telencéfalo, tá? Aí aqui nós temos a partir da fissura do lado esquerdo, hemisfério cerebral esquerdo, e do lado direito, hemisfério cerebral direito. Durante o desenvolvimento embrionário, quando o tamanho do encéfalo aumenta rapidamente, né, o sistema nervoso central ele começa ali a partir da terceira semana, como a gente viu, né, nas aulas anteriores. E ele possui um desenvolvimento muito rápido, tá? Por quê? Porque ele precisa amadurecer para comandar os demais órgãos do nosso corpo, tá? Então, durante esse desenvolvimento, quando ele cresce, né, ele aumenta rapidamente. A substância cinzenta do córtex aumenta com maior rapidez que a substância branca subjacente. O que é o córtex cerebral? O córtex cerebral é essa capa que você vê quando você olha o cérebro. É essa primeira parede, vamos dizer assim. Eu não estou falando aqui, tá, senhores, de meninges,
Não, não estou falando de meninges, eu estou falando de cérebro, telencéfalo. Por que essa porção superior do cérebro se chama córtex cerebral? Porque ele possui uma coloração diferenciada, uma coloração acinzentada. Por quê? Porque essa porção mais superior do cérebro é composta por corpos celulares dos neurônios. Então, os corpos celulares dos neurônios, ele possui no seu núcleo substâncias e nutrientes que dão a eles uma coloração, vamos dizer assim, mais lilás, né? E aí é a coloração que compreende toda essa porção externa do cérebro. Por isso que é chamado de córtex. E o córtex cerebral, ele possui a substância cinzenta, que é justamente o quê? É a substância que é do próprio corpo do neurônio, né? Uma cor mais cinzenta, mais arroxeada, uma cor diferenciada, mais escura, ok? Ela aumenta com maior rapidez que as substâncias brancas subjacentes, pela própria estrutura que é o neurônio. Imagine um neurônio, possui um corpo celular, né, em tamanho maior, e ele possui um quê? Um prolongamento, que é o axônio. E o axônio vai ser a substância branca, conhecida como substância branca, nada mais é do que o axônio dos neurônios, ok? Como resultado dessa transformação aqui, desse aumento, a região cortical se enrola e se dobra sobre si mesma, o que a gente falou acerca dos giros. Quando a gente fala em região cortical, já associem a córtex cerebral. Córtex cerebral é a capa do cérebro, por isso que é córtex cerebral, que é do cérebro, ok? Então, região cortical é a região do cérebro ou telencéfalo. Subcortical é o que não é do córtex cerebral. Portanto, a superfície do cérebro do homem e de vários animais apresenta depressões denominadas sulcos, que delimitam os giros ou circunvoluções cerebrais. A existência dos sulcos, os sulcos são esses espaços aqui, ó, entre os giros, tá, gente? Os sulcos são esses espaços aqui. Delimitam os giros ou circunvoluções cerebrais. A existência dos sulcos permite considerável aumento do volume cerebral e cerca de 2/3 da área ocupada pelo córtex cerebral estão escondidos nos sulcos, ou seja, os sulcos são os espaços que vão se criando, né? Pensem assim, ó, peguem uma folha de papel e amassem essa folha de papel para ela caber dentro da mão de vocês. É mais ou menos isso que acontece com o desenvolvimento do encéfalo, de uma forma geral. Ele vai se compactando e ele vai crescendo principalmente para dentro. E ali nessas depressões, que são os sulcos, ele vai criando esses inúmeros giros, né, que eles vão ali criando esses caminhos, formando o cérebro de uma forma geral, ok?